o nosso Deus. Atos, capítulo de número 1. Estarei lendo do verso de número 6. Aí, quando chegar no capítulo 2, do verso 1 ao 5, a igreja pode ler comigo, ok? Atos, capítulo de número 1, do verso 6. Aí, capítulo 1 todo, a partir do verso 1 até o 4, do capítulo 2, a igreja estará lendo comigo. Ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, no Monte de Olival, que dista daquela cidade um tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Alcedama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, e cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses 2 tens escolhido, para preencher a vaga desse ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Igreja comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estando todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Até o verso 4. Amém, irmãos? Nossa fala nesta noite sobre o derramamento do Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, uma frase teológica que tenho repetido assim comumente nas pregações. O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito aplica. Vamos lá então? O Pai planeja, o Filho executa, o Espírito aplica. Se você entender isso, você vai entender que tudo que acontece na nossa vida, em torno de salvação, e os planos eternos de Deus, os decretos de Deus, tem a ver com o planejamento do Pai.
Jesus executa, ele realizou todo o trabalho, toda a obra que o Pai havia planejado. E o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, é aquele que vai aplicar o planejamento do Pai e a execução do Filho, de forma que a Trindade, né, a Trindade excelsa, a economia de Deus trabalha dessa forma. Irmãos, temos falado aqui sobre Atos, tendo sermões expositivos. No sermão expositivo é importante você entender o seguinte: é expor e não impor. É expor a palavra. Segundo, busca a integridade hermenêutica. A gente quer ser o mais fiel possível às Escrituras. Mais fiel possível àquilo que o texto bíblico diz, né? Tem movimento. Isso significa que quem escuta um sermão expositivo, usando aquela expressão, não pode comer mosca, não pode devagar, ele tem que acompanhar na leitura, no texto, para saber onde está, porque às vezes alguns outros tipos de sermões, se você perde o raciocínio, você consegue identificar os pontos. No expositivo não, você tem que acompanhar aquilo que está acontecendo, né? E por fim, irmãos, exige atenção dos ouvintes, porque é exatamente dessa forma que a gente vê Deus agindo no contexto do ministério dos profetas, do ministério dos apóstolos. À medida que a palavra era pregada, o Espírito Santo agia. O princípio é esse: você prega, já que vai expor, você não vai convencer, é o Espírito Santo que vai expor que vai convencer pela exposição da palavra. Recomendo observar alguns pregadores, dentre eles, reverendo Hernandes Dias Lopes, um grande pregador da nossa igreja. Ele é um pregador expositivo, defende muito essa escola. John MacArthur, pastor da Igreja Batista da Graça, lá em Hollywood, nos Estados Unidos. Muitos textos, muitos livros dele escritos. Certamente os que gostam de teologia têm acesso a esse material. Esses dias, assistindo alguns sermões dele, bem expositivamente, sem muita firula, expondo a Bíblia. E o que mais as pessoas precisam hoje é de Bíblia, é de palavra de Deus, porque o que vai mudar é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, ao olharmos esse texto, lembrando que o autor do livro de Atos, médico Lucas, que vai escrever a Teófilo, provavelmente uma pessoa da alta classe, que tinha um certo conhecimento do Evangelho, e Lucas vai ter aquele cuidado acurado de levar a ele não somente o Evangelho, que a gente tem os 24 capítulos dos Evangelhos, e bem como a descrição do livro de Atos, nos seus 28 capítulos aproximadamente. Portanto, irmãos, a gente tem aqui Lucas agora detalhando um outro momento. Primeiro ele fala da ascensão de Jesus. Agora é importante a gente começar a entender o seguinte: a vida, ela tem eventos, acontecimentos que marcam profundamente alguns pontos dela. Geralmente nós registramos e mantemos muito mais memórias de coisas ruins do que memória de coisas boas. Nós temos uma tendência de sermos meio abutres, a gente quer a carne podre, aquilo que é ruim. A gente tem essa facilidade de memória, de guardar e de buscar, de ir atrás, inclusive. Parece, então, que temos uma certa fixação por coisas ruins e ficamos com memórias negativas sobre muitas coisas. Pois bem, isso não é muito diferente com a igreja. E aí, quando me refiro à igreja, falo daquela igreja naqueles dias, né? Nós sabemos das consequências da dor que o pecado trouxe para a raça humana. A raça humana sofreu e sofre até hoje terrivelmente por causa da corrupção e por causa dos seus pecados. Contudo, Deus não deixou que isso permanecesse nesse estado. A ação de Deus implicou em 3 movimentos. O primeiro deles, Deus mandou Jesus, João 3,16. Por meio de Jesus, Deus fez a promessa, e também por meio dos profetas, Deus fez a promessa que derramaria, que enviaria o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, fez a promessa de que Jesus Cristo ressuscitaria. E o próprio Jesus disse isso, que ele ressuscitaria, mas também ele, Jesus, João 14, João 16, que lemos aqui, está falando de uma promessa, a promessa do derramamento do Espírito Santo.
E ele chama de Espírito Santo de o outro Consolador. Porque Jesus era um Consolador. Você se lembra quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis? Ele está falando, eu tenho condição de consolar você, então venha até mim que eu tenho condição de consolar. Você está sobrecarregado? Venha a mim. Então, Jesus é um Consolador. Né? E aí a gente tem a descrição do profeta Isaías 9,6, né? E o seu nome será maravilhoso Conselheiro. Então, aquele que consola, Jesus era isso, esse Consolador. Mas ele disse, olha, eu vou ficar junto do Pai e vai vir um outro. E aí, irmãos, a gente tem agora essa promessa de que ele enviaria esse outro Consolador. Portanto, a humanidade recebeu como ato da graça 3 presentes. Primeiro, a vinda de Jesus. Segundo, a ressurreição de Jesus. E terceiro, o derramamento do Espírito Santo. Isso mudou tudo. Isso mudou tudo. E para nós que somos cristãos, queridos, não tem como nós vivemos a vida cristã sem entendermos isso. E se você, de alguma forma, não tiver o entendimento espiritual dessas verdades bíblicas, aí eu vou dizer assim, é bem provável que você seja um religioso. Um religioso pode ser batista, presbiteriano, quadrangular, Assembleia de Deus, e sem nenhuma conexão com a graça, sem nenhuma conexão com o Evangelho, sem nenhuma conexão com Jesus, sem um novo nascimento, sem experiência de vida cristã. É por isso, irmãos, que por mais métodos que nós tenhamos para mudar, ou para nos ajudar, e temos ferramentas que nos ajudem a desenvolver uma igreja mais pujante, nenhum deles vai ser tão eficaz quanto a obra do Espírito Santo. Portanto, nós temos aqui esses aspectos. E o primeiro detalhamento que eu quero ter com os irmãos, a partir do verso de número 6, e praticamente até o verso de número 11, é um detalhamento onde a gente tem aqui o prometido relembrando a promessa. O prometido foi Jesus. E Gênesis capítulo 3:15 fala desse prometido, apontando Jesus como o descendente da mulher que haveria de vir para pisar a cabeça da serpente, naquilo que a teologia chama de proto-evangelho. O prometido está relembrando uma promessa. Na conversa que ele está tendo com aqueles discípulos antes da sua ascensão, Jesus está falando de algo. E aí o verso 6 fala assim, então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus, não vos compete saber de tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Alguns que ficam tentando agendar as ações de Deus Pai, né, ou do próprio Cristo, só o Pai que sabe. Ele é curto e grosso, é só o Pai que sabe. Mas ele está relembrando uma promessa. Irmãos, isso nos mostra que o prometido, que é Cristo, ele relembra uma promessa porque mostra que o nosso Deus é um Deus fiel. Deus ensinou a Abraão a guardar a chegada de Isaque como filho da promessa. Jesus, como o Messias prometido, continuou falando sobre promessa. Ele era a própria promessa. Em Lucas capítulo de número 24, verso de número 47, ele está falando aos seus discípulos, também nesse período que antecede a sua ascensão, ele está dizendo, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ele está falando que haveria de enviar o cumprimento de uma promessa, como ele foi, ele haveria de enviar o Espírito Santo como um cumprimento de uma promessa. E aí ele dá ordem, permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele havia feito, irmãos, em João, a promessa, o texto que nós lemos aqui na nossa liturgia, João capítulo 14, ele seria o Consolador. Os discípulos estavam atônitos, querendo saber detalhes, ele diz, olha, algumas coisas vocês vão saber depois, mas eu vou enviar o Consolador, vocês não estão órfãos, vocês não estão sozinhos, a humanidade não está sozinha, a igreja não vai ficar sozinha, a igreja terá a presença desse Consolador. Agora diante dessa realidade, agora estava muito perto de que aquela promessa se cumprisse.
entre essa fala de Jesus, em Atos capítulo de número 1, a partir do verso 7, até o dia de Pentecostes, irmãos, seria um espaço de 10 dias. Então, estava muito pertinho de que isso haveria de se cumprir. Agora estava muito perto para aquilo acontecesse. Eram aproximadamente 10 dias depois dos 40 dias passados, em que Jesus estava com seus discípulos, onde essa promessa haveria de se cumprir. O Espírito Santo prometido havia de ser dado, e de maneira plena. Respondendo, portanto, a pergunta de um dos discípulos sobre a restauração de Israel, porque a ideia que pairou na cabeça dos discípulos, irmãos, era uma ideia humana. Nós somos judeus, o Império Romano vem e nos domina, nos oprime, nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos mudar esse cenário. A cabeça deles ainda estava no aspecto do tempo presente, daqueles dias. Como às vezes nós também queremos alguém que solucione os problemas do nosso tempo presente. Mas Jesus fala assim, essa prerrogativa humana de saber quando Deus fará isso, não compete a vocês se preocupar com esse cronos, com esse tempo, com essa época, que somente o Pai define questões relacionadas a qualquer evento que tenha a ver com juízo e redenção. Redenção ou juízo, restauração, redenção, punição. Aí a gente vê o quê? Por fim, ele responde que o Espírito Santo viria como uma força de uma explosão. Aí Atos 1:8, mas recebereis poder. A língua grega, quando fala da ação do Espírito Santo, desse Espírito prometido, usa a palavra literal dunamin, que na tradução nossa significa dinamite. Ele fala, olha, o Espírito Santo, ele vai vir como um aparato explosivo. E parece-me que está muito claro, nos dias de hoje, nós percebemos o que um explosivo faz por conta das guerras que estão aí, que nós estamos assistindo pelo nosso celular. O que uma explosão causa? Irmãos, é o elemento, a pessoa energizadora, o Espírito Santo, que capacitaria, que seria instrumento de Deus, a terceira pessoa da Trindade, agindo no homem. E ao agir no homem, seria como que essa dinamite geraria uma explosão, geraria algo fenomenal, algo estrondoroso, rompendo e destruindo o mal, e trazendo algo novo para a vida desse homem. O poder do Espírito Santo é o elemento crucial para levar o pecador a testemunhar como um Marte. Porque, se você prestou atenção, em João capítulo 16, Jesus está falando assim, olha, aos seus discípulos, olha, eu vou ser assunto aos céus, eu vou morrer, eu vou ser assunto aos céus, mas eles vão perseguir vocês, eles vão matar vocês. Irmãos, isso significaria que aqueles cristãos, aqueles discípulos, eles tinham que, de fato, serem capacitados pelo Espírito Santo para poder enfrentar uma situação de morte, de perseguição, e como muitos deles enfrentaram. Se não fosse isso, irmãos, por muito menos, você se lembra que Mateus, capítulo de número 26, 27, está falando que quando Jesus foi levado ao Sinédrio, todos fugiram. E Pedro seguia Jesus de longe. Todo mundo com medo. Então eles precisavam de algo novo, de algo sobrenatural agindo sobre eles, para romper com esses medos, para romper com essas limitações. E aqui, irmãos, então a gente tem o quê? Jesus falando, vocês vão receber esse poder, e vai ser como essa explosão, como essa dinamite. A dimensão e abrangência da proclamação do testemunho tem uma força radiativa, como uma bomba, que através de seu raio de expansão promove impacto em todo o perímetro em que ela foi detonada, acionada. Isso significa que faz sentido, então, quando Jesus fala assim, olha, vocês receberão poder, e esse poder, ele, a partir de Jerusalém, vai irradiar para onde? Jerusalém,
Judeia, Samaria, até os confins da terra. A força dessa explosão, a força desse Espírito vai fazer com que vocês sejam encorajados a testemunhar como verdadeiros mártires, a partir do ponto de impacto. E o ponto de impacto, irmãos, foi Jerusalém. E nós temos que começar a entender que muitas vezes o nosso ponto de impacto é a nossa casa. Nosso ponto de impacto é o nosso bairro. O nosso ponto de impacto é onde nós trabalhamos. É o lugar que nós convivemos. O ponto de impacto são esses locais onde nós estamos quase que fincados ali. Jerusalém, para você, pode ser um pouquinho diferente para mim. Mas quando a gente começa a entender que o que Jesus está falando, que o Espírito Santo, ele seria como essa explosão. E se a gente pensar de maneira geográfica, irmãos, Jerusalém, que é o ponto de contato, né, no dia de Pentecostes, de Jerusalém a Judéia dá cerca de 41 quilômetros, de Samaria a Judéia, de Samaria a Jerusalém, 165 quilômetros. E confins da terra depende do ponto de referência. Eu já disse aqui à igreja, tendo o Brasil como ponto de referência, onde é o confins da terra para nós? Brasil, Timor-Leste, Ásia, é o ponto mais extremo. E onde a língua que se fala lá é o quê? É o português. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Então, fazer missões, irmãos, tem a ver com isso. E Jesus está falando com aquele grupo de pessoas, aqueles discípulos, que tinham na cabeça a lembrança de 40 dias atrás. Antes desses 40 dias, gente, a morte horrenda de Jesus, a perseguição de Jesus, os maus tratos de Jesus, depois Jesus ressuscita ao terceiro dia, e agora Jesus convive com eles, mas de qualquer forma, irmãos, do ponto de vista humano, fica um sentimento de dor, e a tendência nossa é ficar mais com a coisa ruim do que com a coisa boa. E por mais que Jesus fosse assunto ao céu, se o Espírito Santo não viesse, o que seria daqueles apóstolos, do que seria daqueles discípulos, o que seria de nós? Segundo detalhamento que nós podemos ver aqui, irmãos, a partir do verso de número 12, a partir do verso 10, quando tem a seguinte descrição: estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? E esse Jesus que dentre vós, assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Enquanto Jesus está subindo, depois de ter dito essas coisas, dois anjos se apresentam ali. E juntamente com os discípulos que estão observando, eles têm uma palavra, eles têm uma mensagem. Amados, é muito interessante que o ministério dos anjos sempre esteve presente na vida, ou desde quando Jesus estava por vir. Anunciação de Maria, anjo Gabriel, Lucas 1, 26. No nascimento de Jesus, uma milícia de anjos aparecem louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. No sonho de José, para não abandonar Maria, José acorda e ele tem um êxtase. O anjo está falando: José, não abandone Maria. Um anjo aparece para confortar Jesus, quando Jesus está no Getsêmani, aquele momento que ele está orando, falando com o Pai, os discípulos estão meio sonolentos, mas Jesus está orando, e o Senhor manda anjos para confortar Jesus. Para as mulheres no túmulo, que foram no sepulcro, que foram no túmulo, para ver o corpo de Jesus, aparece um anjo ali e diz: olha, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Então, irmãos, por fim,
2 anjos aparecem aos discípulos e lhes dizem algo tremendo. Quando nós olhamos a angelologia, que é o ponto da teologia que fala sobre os anjos, nós temos aí a descrição bíblica, na teologia bíblica, o anjo Gabriel, como sempre, é aquele que está comunicando, está sempre trazendo alguma mensagem. Nós temos Miguel, descrito lá no livro de Daniel, é aquele que está lutando. E nós temos Lúcifer, que é o sinete da perfeição. E Lúcifer, como o sinete da perfeição, é esse que está, irmãos, se opondo contra Deus, tendo inveja do Senhor, tendo ciúmes e dizendo: eu quero me assentar no trono de Deus, eu quero estar assentado no mesmo lugar, na cadeira de Deus. Então nós temos aqui 3, um que comunica, outro que batalha e outro que se opõe. Aqui, irmãos, são anjos que estão comunicando, e aí a Bíblia, no Salmo de número 34, fala de como os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que temem. Hebreus vai dizer que os anjos são ministros de Deus que nos protegem. Nós não os vemos, mas certamente muitos de nós já foi protegido pelos anjos do Senhor. E aqui esses anjos estão trazendo uma mensagem. E essa mensagem, irmãos, corrobora com as palavras de Jesus no sermão profético, quando Jesus, em Mateus capítulo de número 24, verso 30, diz assim, ele mesmo está dizendo: então aparecerá do céu o Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. O que os anjos estão falando com aqueles discípulos? Do mesmo modo que vocês estão vendo subir, ele vai descer. Então os anjos, irmãos, eles têm essa palavra de confirmação do que Jesus falou: eu vou voltar. Mateus 24 dizendo. E agora nós temos os próprios anjos falando: olha, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. E aí, Apocalipse diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho, e todos os povos da terra se lamentarão. Por que os povos da terra vão se lamentar, irmãos? Porque diante da glória de Deus, eu tenho certeza que você também vai se lamentar, sabe por quê? Porque você vai lembrar das suas faltas, dos seus pecados, das suas mazelas, das suas imperfeições, como muitas vezes nós nos deixamos levar pelos pecados, pelo mundo, pela carne, pelas seduções do diabo, de Satanás. E agora a gente vai estar diante do Cordeiro Santo de Deus, e esse constrangimento, tal qual Isaías teve lá atrás, diante da glória do Senhor, é um constrangimento que as nações vão ter. Nós vamos sentir um certo constrangimento, a despeito do fato de que o Senhor diz que todo aquele que crê já está salvo, mas nós vamos ter um certo constrangimento. Todas as tribos, todos os povos da terra se lamentarão. O nosso lamento, o lamento que vai haver, é por conta do fato de que nós nos lembraremos do que nós fizemos com aquele que é o Cordeiro Santo de Deus, como nós cantamos aqui. Irmãos, nós temos então Jesus ascendendo aos céus, mas mantendo a sua promessa, e essa promessa é dita por meio dos anjos. Terceiro enfoque que a exposição nos traz aqui do texto, é que um pequeno grupo perseverante em oração se manteve fiel, a despeito de todo aquele movimento que ocorrera. É possível, muitas vezes, irmãos, nós citarmos nomes de pessoas que vêm na igreja orar no meio da semana. É possível, por exemplo, que eu consiga lembrar o nome de cada irmão que vem aqui terça-feira para orar. Ou os irmãos que vêm orar, veio fulano, Beltrano. Interessante isso. Da mesma forma, era possível dizer que quem, depois de todos aqueles eventos, condenação, morte, ressurreição, 40 dias, e agora a ascensão de Jesus, quem permaneceu fazendo aquilo que Jesus fazia comumente, no Monte das Oliveiras ou no Getsêmani, no lagar do azeite. Irmãos, aqueles discípulos estavam a cerca de 1 quilômetro
de Jerusalém, no Monte Olival, Monte das Oliveiras, jornada de um sábado, 1 quilômetro. Aí Alain que gosta de 1 quilômetro, daqui até onde, Alain? BH Shop, BH não, BH aqui, né? Até o supermercado, 1 quilômetro. Era essa distância que estava entre o Monte Olival e o centro de Jerusalém. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Verso 12, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde reuniram, aí vai citar a lista. A lista, ela é composta de algumas pessoas. Eu vou citar quem são elas. Da Bíblia eu cito, aqui não. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Simão, o nacionalista, e Judas, filho de Tiago. Faltou quem? Judas, porque Judas havia suicidado. Mas o texto vai dizer que, além disso, estavam ali algumas mulheres. Quem seriam essas mulheres? Essas mulheres são destacadas aqui para nós, irmãos, como sendo Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago e João Marcos, Salomé, que era esposa de Zebedeu, e Maria, mãe de Jesus. Aproximadamente umas 21 pessoas estavam ali. Lembrando que os irmãos de Jesus também estavam ali. Quem eram os irmãos de Jesus? Tiago, José, Judas e Simão. Mais ou menos 21 pessoas que estavam ali. Estavam ali depois de todos esses eventos. O que Jesus disse para eles? Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E eles permaneceram juntos. E permaneceram, irmãos, mais interessante que o verso 14 vai trazer a seguinte informação. Vamos ler juntos o verso 14? Vamos lá? Verso 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, o destaque desse relato, irmãos, de Lucas, como estavam procedendo aquele pequeno grupo de crentes depois de todos aqueles acontecimentos. O que estava acontecendo depois de todos aqueles eventos? Primeiro, estavam perseverando em confiar no que viram e ouviram de Jesus. E o que viram e ouviram de Jesus, por isso eles guardavam algo, havia uma expectativa positiva daquelas pessoas. Há 43 dias atrás, 40 dias atrás, havia medo a partir da prisão de Jesus, de seu julgamento e da sua morte. O clima agora era outro, porque o clima antes era de medo, de fuga, de pavor. No entanto, Mateus capítulo 26, 56, cita o que eu falei há pouco, que quando Jesus foi preso, todo mundo foi embora. Ninguém ficou. Não queremos ter esse compromisso com esse que está sendo preso. Verdadeira traição, né? Todos deixaram. Pedro seguia de longe. Mas agora eles estavam preservando em confiar o que viram. E obedientes à palavra de Jesus, porque Lucas 24, ele está falando, Jesus está falando, permaneçam em Jerusalém. Irmãos, eu vejo nesse texto aqui um teste de obediência tremendo. Quantas vezes nós somos expostos a alguma situação de crise, e a nossa tendência é, se passarmos por alguma situação crítica, difícil, semelhante a alguma outra que nós passamos lá atrás, nós queremos o quê? Sair fora. Eu não quero ter contato de novo. Eu não quero sofrer de novo. Então, aqueles discípulos, quando receberam a palavra de Jesus, permaneçam em Jerusalém, parece que aquela palavra fez sentido. De fato, nós vamos ficar em Jerusalém. Eles obedeceram. E, além de obedecer, eles tinham um modelo de comportamento de Jesus.
E esse modelo de comportamento significava Jesus estava sendo imitado por eles. Você se lembra que o apóstolo Paulo fala assim, sede meus imitadores, começou? Aqueles discípulos estavam imitando um comportamento de Jesus. E qual o comportamento de Jesus em relação aos anos de ministério? Jesus, irmãos, tinha no seu ministério público expulsar demônio, pregar, anunciar, falar do reino de Deus, mas Jesus tinha o seu momento particular. Ele ia para um espaço, para um canto, ele ia para orar e chamava os seus discípulos. Alguns momentos para estar com ele, outros ele queria estar sozinho. E os discípulos observaram esse comportamento regular de Jesus. O livro de Lucas detalha isso. Se você observar o livro de Lucas todinho, ele está falando que o ministério de Jesus está ligado ao discipulado e à oração. Jesus, então, irmãos, está deixando um modelo de comportamento. E aqueles discípulos então, vão fazer o quê? Vão orar. Estão preservando em confiar naquilo que viram e ouviram de Jesus. Segundo, estão mantendo a unidade do grupo. Quando acontece uma coisa ruim, é muito fácil a gente, dar os pinotes. Nossa, eu vou embora, eu não dou conta disso não. Quando tem alguma crise, o povo vaza. No casamento também é assim. Até hoje eu disse, na escola dominical, na classe, sobretudo na vida dos casais, quando a dívida entra pela porta da sala, o amor sai pela janela. Os conflitos vêm e um ou outro tende a abandonar o barco. As pessoas tendem a abandonar o barco quando as coisas não estão boas. E aqui, irmãos, eles só tinham uma palavra, mas aquela palavra era uma palavra poderosa. E eles mantiveram a unidade do grupo. Eram unânimes. Ou seja, juntos para manter o propósito de guardar e manterem-se focados. Era um grupo composto de meio-irmãos de Jesus, os 11 discípulos e as mulheres que o acompanharam em momentos especiais. Era um grupo que viveu emoções intensas, decepções e foi exposto à violência gratuita que Jesus havia experimentado e que poderia preservar um sentimento de ódio, de raiva, descontentamento e grande depressão. Eles poderiam estar com seus corações azedos, amargos, com tudo aquilo que viram. Mas não. Eles estavam juntos. Isso mostra que manter-se juntos em momentos difíceis fortalece o grupo, cria o sentimento de pertencimento, evita solidão, depressão, isolamento, angústias, como resultado de um estresse após grandes traumas, grande dor e grande sofrimento. Eles poderiam pensar, nossa, depois que a gente passou por isso tudo, Jesus foi assunto aos céus, agora a gente está sozinho. Vocês se lembram da palavra de Jesus em João capítulo de número 14 e 16? Ele falou, eu não vos deixarei órfãos. E, irmão, se Jesus fala uma palavra dessa, porque ele sabia que essa sensação de orfandade poderia vir sobre aqueles discípulos. E a sensação de orfandade, nós não temos ninguém por nós. Ninguém cuida da gente. Ninguém cuida de nós. Irmãos, eles mantiveram a unidade do grupo. Aí eu quero desafiá-lo a manter a unidade da sua família, manter a unidade da sociedade interna que você participa, manter a unidade do ministério que você participa, manter a unidade do grupo, quer seja no momento bom, quer seja no momento ruim. Porque a tendência é cada um o quê? Pular fora. Terceiro, estavam mantendo uma agenda de oração. Todas essas, quase 21 pessoas, perseveraram unânimes, juntos, unidade. E fazendo o quê? Vamos olhar um para a cara do outro aqui. Vamos ficar olhando um para o outro? Não. Eles permaneceram unânimes fazendo o quê? Orando, irmãos.
Lucas é o único evangelista que detalha o ministério de Jesus em relação à vida de oração. Nenhum deles, Mateus, Marcos e João, não detalharam essa informação tão importante de que Jesus teve uma vida de oração, que tinha momento que ele não queria ficar com ninguém. A gente, às vezes, que gosta de ficar com todo mundo, ou então hoje a nossa mania é ficar no celular, no Instagram, no Facebook, lá nas mídias sociais, nós ficamos mais com o celular na mão do que com a Bíblia na mão. Jesus, não, eu quero ficar com o Pai. Jesus orava e buscava intensamente a comunhão com o Pai. E aí a gente percebe o que Lucas registra isso de forma muito intensa, por registrar que aquele pequeno grupo estava orando, foi fundamental para que pudéssemos ver que o exemplo de Jesus agora estava sendo reproduzido. Eu me lembro que quando nós estávamos em Mirassol, nós tínhamos um quarto de oração. A casa era muito grande onde nós morávamos, e ora eu estava lá, ora a Verônica estava lá. E aí as meninas eram menores, e às vezes a gente ia para lá e ficava um bom tempo orando, lendo a Bíblia, nos alimentando espiritualmente, e chegava algum momento que as crianças batiam na porta e falavam: mãe, você não vai parar de orar, não? Como quem diz: mãe, você não vai me dar atenção, não? E a mãe estava orando, já estava buscando a Deus. Louvado seja Deus, porque esse é um bom exemplo. Antes a mãe orando do que fazendo outras coisas ruins. Irmãos, Jesus deu um bom exemplo. E ele tinha aquele momento precioso para falar com Deus, e agora os discípulos estão reproduzindo isso no cenáculo, orando. O que é o cenáculo, pastor? Cenáculo era um espaço, como se fosse um refeitório, lugar de servir alimento, uma sala grande, onde abrigou esses cerca de 21 pessoas aqui, que estavam ali orando. Então, irmãos, como é bom quando vemos os filhos fazendo o que julgamos que é certo. Como é bom quando os líderes veem seus liderados agindo da mesma forma que eles. Fui ovelha de um pastor chamado reverendo Milton de Albuquerque Leitão. E o reverendo Milton de Albuquerque Leitão, ele usava muita expressão: nós somos verdadeiramente. Ele usava repetidamente. E um dia eu me vi falando o quê? Verdadeiramente. Igualzinho o reverendo Milton. Irmãos, é tão bom quando a gente copia bons exemplos. Quando as pessoas fazem o que a gente faz, e que é bom, que é positivo, e repetem esse comportamento. Jesus dá um bom exemplo. Ele está fazendo isso, e aqui eles, liderados, estão orando. Como é bom quando pastores, como nós pastores, vemos os membros da igreja repetindo os comportamentos, atitudes que geram crescimento e benefícios espirituais. Lucas, irmãos, ele registrou vários momentos da vida de oração de Jesus. Eu quero destacar alguns deles bem rapidamente. No Jordão, Jesus orando, estando ele a orar, o céu se abriu, e ouviu-se a voz que diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. No deserto, Jesus estava orando, ele foi levado ao deserto para ser tentado, mas Jesus estava orando. Na escolha dos 12, Lucas capítulo 6, verso 12, ele retirou-se a fim de orar, e esteve pelo menos por 12 horas, subiu no início da noite às 6 da tarde, só desceu pela manhã com a listinha dos 12, que seriam aqueles que seriam seus apóstolos. Jesus orava à parte, constantemente, na transfiguração. Enquanto ele orava, o Senhor consolava. Ele ensina sobre a oração dominical no capítulo 11, e ensina aos discípulos que lhe pedem: Senhor, ensina-nos a orar. E ele diz: quando vocês orarem, orarei assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele está ensinando. Ele reitera o ensino sobre oração, Mateus capítulo 7, Lucas capítulo 11, quando vocês orarem, pedi, e buscar e achareis, pois todo que pede recebe, o que busca, encontra. Ele ensina, irmãos, acerca da perseverança na oração, na parábola do juiz iníquo, naquela viúva que buscava insistentemente que aquela causa pudesse ser julgada, mas ele fala: não pare, uma hora o juiz vai te ouvir. Jesus, irmão, chama os seus discípulos para orar no Getsemane,
Na cruz, Jesus está orando e falando com o Pai: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus está orando, irmãos, por fim, numa oração de entrega: Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Irmãos, Jesus ensinou o tempo todo sobre oração, prática dele. Aqueles 12, então, aquelas 21 pessoas, aproximadamente, estavam agora olhando para esse modelo que ficou na mente, no comportamento de Jesus, um bom exemplo. Vejam só, se isso não é uma vida de oração, um exemplo para os apóstolos e seus seguidores. Sim, este foi um grande exemplo de Jesus na sua humanidade. Ele priorizou comunhão com o Pai. Após a ascensão, seus seguidores sabiam o que fazer. O que nós vamos fazer? Uma sensação de orfandade, memórias, sangue, coroa, espinho, cruz, sentimentos adversos por conta da fuga, todos fugiram, ascensão. Ora, naquelas circunstâncias, além de acalmar o coração, seria uma preparação para o Espírito Santo fazer uma grande obra naquele ambiente de oração. Hoje se fala muito de avivamento, irmãos. E todos querem uma igreja avivada. O que é uma igreja avivada? É uma igreja que bate palma? Não. Uma igreja que levanta a mão? Não. Uma igreja que tem um louvor poderoso? Não. Nada disso é avivamento. Avivamento é quando, de maneira coletiva, Deus trabalha no coração de pecadores, convencendo dos seus pecados. E aí há uma efusão da graça sobre a vida de uma igreja, de um lugar, de uma nação, de um povo, que esse convencimento é coletivo. Todo mundo experimenta essa graça. O Evangelho chega e vai mudando comportamento, atitudes, e vai transformando mente, coração. Avivamento, irmãos, é isso. E a Igreja Presbiteriana está orando por avivamento. Participei semana passada de um congresso da SAF pedindo avivamento, com a Ana Maria, presidente da Nacional. Nossos congressos clamam por avivamento. Agora, um crente que não busca essa revitalização espiritual é alguém que talvez esteja acomodado com as circunstâncias que ocorrem na vida e talvez passou a primeira marcha, ligou o piloto automático e segue a sua vida religiosa. Amados, quando nós lemos um texto como esse, nós não temos como não pensar que o dia de Pentecostes foi um dia de um grande avivamento na história da igreja. E que foi sedimentado e que foi trabalhado num contexto de oração. Mantiveram a agenda, entenderam que precisavam orar também para o substituto de Judas, e estão orando e falando: Senhor, Tu que conheces o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, Barsabás e Matias. Estão orando para que Deus mostre quem seria, e aí, por meio do voto, chega então a escolha de Matias para ocupar o espaço de Judas. Mas essa igreja continua orando, buscando o Senhor em oração, e diz que agora não eram somente cerca de 21 pessoas, mas agora era um grupo um pouquinho maior, cerca de 120 pessoas. Verso de número 16 fala: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi. O verso 15: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas. Ou seja, pensa bem, depois de curar uma multidão, de aparecer diante de um monte de gente, de comer com seus discípulos, quantas pessoas estavam ali perseverando? 120. 120. Mas 120 que estavam fazendo diferença, começando com os discípulos, as mulheres, os meio-irmãos de Jesus. A ideia, irmãos,
não é multidão, começa com um grupo pequeno, mas um grupo fiel, que quer ver mudança, que quer ver Deus agindo, que insiste na comunhão e na busca da presença de Deus. Não se espantem, às vezes começa com uma pessoa, uma mudança de uma igreja, de uma família, de um cenário, começa com uma pessoa. A mudança na casa de Naamã começou com uma servazinha. Se não fosse a servazinha, a escrava judia que estava lá, Naamã, o soldado sírio, o oficial sírio, permaneceria na sua lepra. Ela falou, eu conheço um profeta, se você for até ele, Deus vai curar o senhor. Mudou uma pessoa, mudou a casa. Por meio de José, mudou a história de Israel. Vendido, maltratado, levado ao Egito, vilipendiado, maltratado, e de repente Deus reverte todo aquele mal em bem. José se torna aquele que Deus vai ajudar para que leve seus irmãos, seu pai para o Egito, não morram de fome. Deus mudou a história. Deus pode mudar por meio da vida de um homem nas mãos dele. Uma mulher que ora, alguém que se consagra, alguém que leva a vida cristã a sério. Irmãos, e naquele dia, naquele cenário, entra a descrição do capítulo 2, que então vem a festa de Pentecostes. E a festa de Pentecostes é aquele dia em que, tal qual na descrição do Velho Testamento, em que no 50º dia depois da Páscoa, se celebrava a festa da colheita, ou a festa das semanas, onde os judeus apresentavam as primícias da produção agrícola a Deus, do que eles produziam, eles apresentavam. E é interessante, irmãos, que Deus permite com que o judaísmo, na concepção da lei de Deus, das festas veterotestamentárias, fosse lembrado e fosse celebrado e cultivado por vários locais. Dentre eles, a gente pode destacar aqui 14 regiões do mundo em que as pessoas estavam naquele dia na festa de Pentecostes, migraram para aquela festa, porque eles tinham uma influência e uma raiz judaica, e das festas, das celebrações judaicas, tabernáculo, a Páscoa, o Pentecostes. Foi por conta disso que eles subiram para Jerusalém. E ao subirem para Jerusalém, irmãos, algo estava por acontecer ali, e algo estava por acontecer fruto de um movimento de oração e como promessa de Deus. O que acontece? Deus agora vai cumprir, e cumpre, sem ter aquele compromisso de dizer como era, do jeito que ele apenas cumpre. E a descrição de Lucas, irmãos, ainda que nos assuste, ainda que nós não tenhamos uma ideia mental da descrição do que aconteceu naqueles dias, é uma descrição clara. Lucas, o médico, que está sendo detalhista e acurado ao falar acerca do dia de Pentecostes, ele está usando uma linguagem que a gente entende. E ele está dizendo que esse Espírito Santo foi dado naquele dia, de concentração, oração, 21, 120, orando. O objetivo de subir a Jerusalém era uma festa religiosa da cultura judaica, uma festa determinada pelo próprio Deus. E o que acontece agora é sobrenatural, um som forte, estímulo auditivo, um vento impetuoso, soprando sobre aquele lugar. E é bem provável que estivessem ali todos em volta do templo. Algo repentino, súbito. E aí Jesus vai dizer lá em João 3, o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. E uma das metáforas, uma das ideias mentais que a gente pode ter, é que esse Espírito Santo, além de de vir em forma de um som forte, de um vento impetuoso, algo repentino, como línguas de fogo, um estímulo visual. Lembrando, irmãos, daquele momento em que Moisés está ali no Monte Sinai, e ele está diante de uma murta, uma sarça,
uma sarça, e naquele momento, irmãos, ele via um fogo vindo sobre a sarça, mas a sarça não se queimava, ela mantinha viçosa, verdinha, bonitinha, mas ela não se queimava. E essa língua de fogo, irmãos, vem sobre cada uma daquelas pessoas, no estímulo do fogo que purifica, que limpa, que tira as impurezas. E aí os que estavam sentados, todos ali tendo língua de fogo sobre as suas cabeças, tal qual a sarça, um vento forte, língua de fogo, e começaram a orar em línguas. Aqui, orar em línguas, irmãos, não é línguas estranhas. Eles começaram a proclamar as verdades de Deus, porque era gente de todo quanto é tipo de região. Aqui tem a ver com esse momento em que glorificam o nome do nosso Deus, dos mais diversos dialetos humanos, inteligíveis, porque é a língua materna. Mas mais do que isso, é essa ação do Espírito Santo que é dada de maneira plena, a promessa se cumpre, veio sobre cada um deles, naquela reunião de oração, todos sem exceção experimentaram as primícias do Espírito Santo, e Deus derramou a sua graça sobre a igreja naqueles dias. Dr. Ilsan Sub, um coreano, estudou com o reverendo Augusto Nicodemos, tive a oportunidade de conhecê-lo na Coreia. Ele tem um livro chamado A Vida de Oração de Jesus. Ele diz assim: onde há oração, há operação do Espírito. O poder de Satanás é destruído e as pessoas ouvem o Evangelho. Quantas pessoas não mudam? Não é porque nos falte métodos, não mudam porque nos falta oração. Diz ainda Dr. Ilsan Sub, qualquer tipo de sucesso nesse mundo não se compara à vida de oração. Portanto, irmãos, nós podemos entender que aqueles primeiros crentes foram bem-sucedidos. Ser cheio do Espírito Santo. E o resultado disso tudo é que eles foram tomados por essa graça. O Espírito Santo os encheu. Encheu a mente, o coração. Olhos se abriram para realidades espirituais, ouvidos foram desobstruídos para entender verdades eternas. O medo foi removido. A partir daquele momento, irmãos, em Atos 2, se pode aprender que o cristão cheio do Espírito Santo passa a ser o porta-voz de Cristo. Pedro antes negou. O Senhor teve que aparecer para Pedro ressurreto, de maneira isolada, e trabalhar com Pedro. Pedro, você me ama? Pedro, você gosta de mim? E agora Pedro está naquele momento, juntamente com os demais discípulos. Pedro, depois do Pentecostes, é uma outra pessoa. O cristão cheio do Espírito Santo é capacitado pelo Espírito Santo para dizer não para o pecado. A glossália, ou seja, a língua, é uma capacidade para comunicar o Evangelho em outro idioma, uma bênção, sobretudo, para alcançar pessoas de outras nações. Uma capacidade dada em Atos 2, a princípio, não é para a edificação do indivíduo, mas é para a proclamação do reino de Deus, pois proclamavam as verdades de Deus. Aquele derramar do Espírito haveria de ampliar a igreja de Cristo, pois naquela festa, como disse, tinha gente de todo lugar do mundo, e as nações seriam impactadas, a princípio, pela festa judaica, o dia de Pentecostes. Agora, no dia de Pentecostes, eles seriam mudados. E diz, o texto de Lucas, nós vamos ver isso depois, que Pedro, naquele momento, onde, de maneira radiativa, vai vendo que Deus começa com 21, Deus começa com 120, a coisa vai, como uma explosão, vai irradiando, e Pedro depois começa a pregar. E a pregação de Pedro, irmãos, uma pregação simples, e que chega depois a um ponto de levar o povo a se arrepender. Quando ouvides a voz do Senhor, aí o povo ouviu a voz do Senhor, eles perguntaram, o que nós vamos fazer? E Pedro vai dizer, vocês precisam se arrepender. E quantas pessoas se convertem naquela ocasião, irmãos? 3.000 pessoas. Avivamento. Avivamento é quando as pessoas mudam de vida, mudam de comportamento, sai do endereço inferno, entra o endereço céu, sai vida velha,
entra vida nova. Sai idolatria, consagração ao pecado, sai, agora entra consagração a Deus, vida conforme os propósitos de Deus. Tinha gente do Oriente. Onde é o Oriente? Tinha gente de Elão, da Pérsia, do Irã, do Iraque, da Síria, da Turquia, naquela festa. Voltaram convertidos para suas nações, voltaram declarando a glória de Deus. Tinha gente da Ásia Menor, talvez agora a gente consiga entender onde é a Geórgia, né? Porque agora a gente entende que a Rússia, um tempo, ocupou a Geórgia. Tinha gente daquela região, irmãos, da Geórgia, da Armênia, do Irã, da Capadócia. Pastor, onde é a Capadócia? A Grécia. Tinha gente de Ponto da Frígia. Essas pessoas que voltaram para suas terras, voltaram cheias de Deus para falar do amor do Senhor, para viver o Evangelho. Tinha gente do Egito, Cirene. Tinha gente de Creta, Europa, Grécia. Tinha gente da Arábia Saudita. Ou seja, naquele dia, irmãos, Deus agiu de maneira tal que aquela festa reuniu. Mas quando o povo voltou, eles voltaram cheios de Deus. Eles não voltaram diferentes. Porque o Pentecostes não é para que o indivíduo ficasse ali num desfrute de uma bênção espiritual. Não. Foi poder de Deus para testemunhar do Evangelho. Foi poder de Deus para mudar todo um cenário e capacitar a igreja para cumprir a sua missão. Por isso que Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas. Concluo, irmãos. Primeiro, o prometido relembrando a promessa. Jesus lembrando a promessa. Jesus lembrou da promessa. Segundo, por meio da fala dos anjos, temos a promessa da segunda vinda. Terceiro, um pequeno grupo perseverante em oração nos ensina que a oração constante e perseverante da igreja é o cenário ou terreno fértil para avivamento. Quarto, a descida do Espírito Santo há mais de 2000 anos foi a promessa onde Deus cumpre de maneira plena. Então, às vezes nós cantamos: fluirá como o rio, como a chuva cairá, tal orvalho como o monte, e os vales cobrirá. E depois o refrão fala: e o Espírito de Deus virá. Não, o Espírito de Deus já veio. Cantamos errado. É fato que nós temos que clamar, sim, para que o Espírito Santo continue fazendo uma grande obra nas nossas vidas, nos revitalize, nos reanime. Quantos crentes não pararam com a vida cristã por conta da pandemia? Temos que orar: Deus, reaviva esse povo, Senhor. Incomode. Se às vezes nós perdemos aquele entusiasmo, aquele fervor para fazer as coisas de Deus, nós precisamos orar. Deus, reaviva a tua obra. Salmos 80 diz isso. Senhor, visita a tua vinha. E essa visitação, irmãos, é a visitação da graça de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos algo cíclico. Euforia, depressão, estagnação. Euforia, depressão, estagnação. Muitas vezes nós estamos aqui na estagnação. E somente o Espírito de Deus para nos levar a esse entusiasmo. E aí, às vezes a gente muda a estratégia, muda pessoas, muda líderes, muda isso, aquilo, outro, muda o cenário, mas as coisas não mudam. Sabe por que não mudam? Porque nós estamos buscando de forma errada. E buscamos de forma errada porque nos falta a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o que vai mudar as nossas vidas é o Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado. Jesus disse isso. E é interessante que na promessa que nós temos em Joel, capítulo de número 2, verso de número 27 ao 30, quando Deus traz uma promessa de que enviaria o Espírito Santo, diz assim: derramarei meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas
quando ele fala profetizar, é pregar. Vossos filhos vão pregar, vão anunciar. Vossos velhos terão sonhos. Aqui, irmãos, não é aquele sonho, eu sonhei que Deus me... Não, é nada. Vão continuar sonhando com a vida cristã, sonhando com o Evangelho, sonhando com a palavra de Deus, sonhando que as novas gerações vão vir, sonhando que Deus vai agir, e eles vão ser instrumentos de Deus para que isso aconteça. Isso significa que os velhos precisam sonhar o sonho de Deus. Não é matar o sonho dos outros, mas sonhar conforme a perspectiva de Deus, de ver outras gerações. Se Cristo não vem nos próximos 100 anos, nós precisamos trabalhar nessa geração, a vida dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, para que Deus possa usá-los, para que alcance as próximas gerações. Isso é sonho. E diz ainda: vossos velhos terão sonhos, não perderam a capacidade de olhar para o futuro e desejar grandes coisas. Os vossos jovens terão capacidade de ver além da geração antiga, da geração que se passou, mas olhar para frente como visionários, enxergando que Deus tem um plano. E aí ele encerra dizendo que é também sobre os servos e sobre as servas. A ideia de servos e servas aqui, irmãos, seriam aquelas pessoas invisíveis. Pessoas que... O que era um servo no contexto do Velho Testamento? Era um escravo. O que é um servo no Novo Testamento? Também é um escravo. Algo que tem acontecido no mundo dos dias de hoje, irmãos, é a migração e a imigração. Migração, as pessoas estão se movimentando. A gente está vendo aí essa guerra fazendo com que os croatas estejam buscando refúgio em vários locais do mundo. E algumas nações abrindo espaço para eles. Também como tem acontecido na África. Por conta da fome, da miséria, da falta de oportunidade, muitos africanos estão saindo da África. Eu estava participando essa semana de uma conferência virtual na África, de casa, participando dessa conferência. E algo interessante que foi dito é que os países da Europa, praticamente o que tem acontecido, as pessoas não querem mais servir a Deus. Países da Europa hoje, pastores não querem mais servir a Deus, líderes não querem mais servir a Deus, e as igrejas literalmente estão fechando. E muitos africanos que saíram dos seus países, que tinham o Evangelho no coração, estão sendo usados na Europa para falar da palavra de Deus. Gente que ninguém dava muita força, atenção, agora Deus está usando. Eu creio, irmãos, que isso é um cumprimento da palavra de Deus, quando diz: vossos servos e vossas servas estariam sendo usados pelo Senhor para servir o Senhor. Então, nós temos aqui a descrição de Atos, capítulo de número 1 e 2, nos ensinando algo tremendo. O Espírito Santo já está aí. E como é que nós estamos lidando com essa realidade do cumprimento da promessa de Deus? Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem... O Espírito Santo é sensível, e Ele quer trabalhar na nossa vida para remover as nossas imperfeições e nos deixar mais parecidos com Jesus, até por grande encontro nos ares com o Senhor Jesus. E aí, cabe a nós sermos cada vez mais sensíveis à orientação e à voz do Espírito, e aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 5, 18. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos e cânticos espirituais. Mas ele fala: enchei-vos do Espírito. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa oportunidade de falar da Tua palavra, que a Tua igreja seja renovada, reabastecida com essa palavra, Deus, e torna-nos cada vez mais sensíveis à voz do Teu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados quando nós apagamos o Teu Santo Espírito, extinguimos o Espírito. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós
cedemos à carne, ao mundo e às tentações de Satanás. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos cada vez mais guiados pelo Teu próprio Espírito, porque é o próprio Espírito de Cristo agindo em nós e por nós. Torna-nos sensíveis a Ele, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo repousem sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para todo sempre. Amém.